Paizinho, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, Deus, use, Senhor, a tua serva, use a pastora Mariana. Está escrito na tua palavra, Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E nós entendemos, Pai, que não somente ela, Senhor, do Espírito Santo precisa ajudá-la, mas nós também, Pai, para ouvir, para, Deus, trabalhar no nosso coração, para recebermos 100% daquilo que o Senhor quer ministrar em nossa vida. Abençoa, Senhor, usa, Deus, como canal de bênção, Pai, sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Obrigada, glória a Deus. Antes de você se sentar, segura a mão do seu irmão aí no seu lugar e vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se sentar nessa hora. É verdade que o Pai Nosso acaba tendo algumas versões diferentes, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Algumas versões, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E outras, venha a nós o teu reino. Perdoa as nossas dívidas, e algumas versões, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é verdade? Mas a verdade é que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus nos deixou, porque Ele falou: quando entrar no teu quarto, fecha a porta, e orando ao Pai, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu até pedi, coloquei lá no grupo do louvor, para a gente cantar uma música no final, mas na verdade eu queria essa música que vocês cantaram hoje aqui. É Ele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Mas olha só que interessante, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Olha que interessante que Jesus está aqui, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus está aqui em pleno Sermão do Monte e tem um povo ouvindo Jesus falar. E Jesus está falando para esse povo, e Ele está sempre falando para vocês, vós. Ele está falando no plural. Só que chega nesse momento aqui, quando Ele fala sobre dar esmolas, praticar a justiça, orar, Ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E aí Jesus já não fala no plural, mas Ele fala para uma pessoa
em específico. Ele torna aquele momento um ato específico de alguém e um ato bem singular, bem individual, bem particular. Apesar de ele estar falando para a multidão, mas ele fala, olha, quando você orar, tu entrarás no teu quarto em secreto. Mas quando Jesus chega aqui na oração que nós acabamos de fazer, ele diz assim, portanto vós orareis assim. E aí ele não fala mais tu orarás assim, mas ele fala vós. O tu está no singular e vós está no plural. E ele fala, vós orareis assim. Apesar de você estar no momento sozinho, em secreto, com o Pai, Ele vai te recompensar. Jesus nos diz para nós orarmos assim. Olha só que interessante. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso. Quem entra no secreto é o tu. Diz, sou eu que entro no secreto. Sou eu. Eu como indivíduo entro no secreto. Mas quando eu for orar, eu vou orar como nós. Interessante isso, né? Eu não vou orar como eu, vou orar como nós. Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-me ou perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós, você pode dizer nós, temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem entra no quarto? Sou eu. E como nós oramos? Nós. Interessante. E eu fui lendo cada parte dessa oração, e eu sei que tem muitas definições, cada parte da oração do Pai Nosso, que fala santificado seja o teu nome, Pai Nosso, dizendo que Ele é Pai, e que nós estamos orando como filhos. Mas eu quero chamar a atenção para essa pessoa que Deus usa para entrar no quarto, e essa pessoa que Deus usa para orar. Quem é que gosta de português aqui, da língua portuguesa? Quem é que lembra do pronome pessoal, do caso reto? Eu, tu, ele, nós, eles. Podem ficar despreocupados que eu não vou dar aula de português não, tá, gente? Mas é só para esclarecer isso aqui. Como que Jesus me manda entrar no quarto, mas a minha oração não vai ser na primeira pessoa do singular, vai ser na primeira pessoa do plural. Vou tentar ler o Pai Nosso na primeira pessoa do singular. Pai meu, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia, dá-me hoje. Perdoa-me a minha dívida, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que diferença. Orar somente eu e orar nós. E aí, pegando cada parte, quando falo o teu reino, a tua vontade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Quando eu oro muito eu tenho dificuldade de entender que eu estou orando para que se faça a vontade de Deus e não a minha vontade. Então, na oração, a gente precisa entender que a vontade de Deus é que vai ser realizada e não a minha vontade. Não a tua vontade, mas a vontade do Pai. Por isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E teve um dia que eu estava orando e falando: Deus, eu quero tanto sentir a tua presença, eu quero muito sentir a tua presença. Sabe quando você quer muito sentir a presença de Deus? Porque quantos aqui gostam de ser tocados pela presença de Deus? E às vezes, quando você é tocado pela presença de Deus, são várias formas do Espírito Santo se manifestar em nós. Alguns choram, como eu. Outros pulam de alegria, outros arrepiam dos pés à cabeça. Outros têm visões, outros têm cânticos. Enfim, quando nós somos tocados por Deus, o Espírito Santo se manifesta de várias formas sobre nós. E é muito bom sentir, né, a presença de Deus. Apesar de que a gente sabe, onde estiverem dois ou mais reunidos em nome dele, ele prometeu que estaria presente. Então, Jesus está presente ou não está? Está, amém? Através do Espírito Santo, nosso Deus está presente. E eu estava, só que é diferente, né? De você saber que está presente, você sentir. Eu estava pedindo: Deus, eu quero tanto sentir a tua presença. E aí o Espírito Santo sussurrou ao meu coração: que tal se você mudar a sua oração e você falar para Deus: Deus, eu estou te agradando com a minha presença? Eu estou fazendo o Senhor sorrir com aquilo que eu tenho feito, com as minhas atitudes, com quem eu sou? Queridos, quando eu mudei o ponto de vista da minha oração, eu senti a presença de Deus na hora. Eu comecei a sentir a presença de Deus, o Senhor começou a me tocar, porque eu deixei de fazer uma oração, vamos dizer assim, egoísta, para fazer uma oração segundo a vontade dEle, para a minha vida e para o reino dEle. E naquele momento Deus começou a me tocar, e quando o Senhor nos toca, a gente, é verdade que a gente fica sensível à voz dEle. Quando a gente fica sensível, o Espírito Santo pode soprar no nosso ouvido aquilo que Ele quer que a gente ore, que a gente interceda. Mas pastora, orar não é conversar com Deus? Sim, é conversar com Deus. A gente pode falar da forma que a gente sabe falar com Deus. Só que a gente precisa lembrar que não é sobre nós, é sobre dele, é sobre Deus, é sobre Ele, é para Ele, por meio dele. Como a gente acabou de cantar, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E é quando a gente vai para a oração, para falar com Deus, entendendo que é sobre Ele, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Nós deixamos de fazer orações egoístas, mas nós lembramos que o eu que entrou naquele quarto também faz parte do nós, do nosso, do conosco. E a nossa oração começa a realmente ser transformada, porque eu paro de ser um pedinte egoísta e eu passo a ser um intercessor. Eu passo a ser alguém que está olhando para o reino de Deus e que não estou olhando somente para aquilo que eu quero, para aquilo que eu quero ter, para aquilo que eu quero possuir, somente para aquilo que eu preciso.
Lembra que quando Jesus falou aqui no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ainda que você não ore pedindo nada, ainda que você naquele momento seja levado pelo Espírito Santo a interceder por alguém, eu tenho certeza que Deus mesmo assim nos recompensará. Porque Deus, o vosso Pai, versículo 8, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então não é pecado pedir a Deus, tá bom? Deixando bem claro. Deus sabe antes que a gente peça, Deus sabe. E Ele é fiel para recompensar. Não é pecado pedir ao Senhor, mas é importante que a gente vá orar, entendendo que eu entrei no quarto, mas eu vou orar por nós. Eu vou orar entendendo que o Pai é nosso, que o Deus é nosso, que a vontade é dele e não é minha. Continuando, versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o meu pão, é o pão nosso. O pão do meu irmão, o pão daquela pessoa que está lá do outro lado do hemisfério, ou do outro lado, no Oriente, é o pão nosso, nos dai hoje. E esse pão que nos dá hoje fala de um contentamento. O pão de hoje fala de um coração grato também. Dá-nos hoje. Não é um pão que eu estou pedindo para sobrar, sobejar e esbanjar. É um pão de cada dia nos dá hoje. É um coração grato ao Senhor, que sabe que o pão de cada dia é necessário. Aquele pão o Senhor nos dará. E perdoa-nos as nossas dívidas. Queridos, quantas vezes a gente ora pedindo perdão pelos nossos pecados? E sim, devemos pedir perdão pelos nossos pecados, mas você sabia que o pecado do seu irmão é seu também? E às vezes o que a gente faz? A gente aponta o dedo e diz: ele pecou. Lembra o que Isaías disse? Isaías capítulo 6, versículo 5. Pode botar ali para mim, por favor? Isaías 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, ele tinha consciência do que era a coletividade. Ele falou: ai de mim, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A impureza do povo era de Isaías também. E por isso que quando Deus faz o chamamento, quem há de ir por nós, Isaías fala: eis-me aqui. Porque ele tinha senso de coletividade, ele tinha senso de unidade. Ele habitava num povo que alguém precisasse que fosse em nome do Senhor. E quando há o chamamento, quando há a convocação, Deus não diz: ei Isaías, eu estou chamando você. Deus pergunta: quem há de ir por nós? E Isaías falou: eis-me aqui. Ele tinha senso de coletividade. Será que hoje nós, como corpo de Cristo, estamos tendo senso de coletividade? Ou o pecado do meu irmão, ou o pecado da nação, alguma vez, e aí eu pergunto, alguma vez você já chorou pelo pecado da nação brasileira?
Alguma vez você já chorou pelo pecado da cidade de Cabo Frio? Alguma vez você já chorou pelo pecado do seu irmão? Alguma vez você já chorou pelo erro do seu irmão? Ou será que a gente só chora de arrependimento pelos nossos próprios erros? Porque a gente tem aprendido nesse mundo a olhar somente para nós, esquecendo nós, do nosso, do conosco. Queridos, nós somos corpo de Cristo. Nós somos reino de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes, povo escolhido do Senhor, nação santa. A santidade do seu irmão é a sua santidade. Agora, o pecado do seu irmão é o seu pecado também. A minha santidade é a sua santidade. O meu pecado é o seu pecado. E quando a gente tem um senso de coletividade, queridos, não tem como a gente ser altivo, soberbo e olhar e dizer: tá vendo? Ó, porque fulano fez isso, fez aquilo. Senhor, misericórdia de nós. Queridos, o que nós temos visto, queridos, na internet? É um querendo debater, apontar o dedo para o outro, enquanto nós deveríamos nos ajoelhar e dizer: Senhor, perdoa. Tem horas que eu fico com vergonha. Vergonha. De como o povo de Deus fica se degladiando na internet. Não é verdade? Fica se degladiando, enquanto nós deveríamos nos ajoelhar e dizer: Senhor, perdão, Jesus. Aleluia. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque somos uma nação, Senhor, que carece da tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia, ó Deus, da igreja brasileira. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, alcance, ó Deus, os corações, Senhor, e alcance o nosso coração, ó Deus, para que nós, estando de pé, não venhamos a cair. Não nos deixe cair em tentação. Fala de um senso de humildade também, porque nós estamos em pé e devemos tomar cuidado para não cair. Não nos deixe cair em tentação. Fala de um senso de humildade. Não nos deixe, Senhor, porque eu estou em pé, mas me permita, Senhor, estar vigilante, Senhor, para não cair em tentação. Quem já ouviu aquela expressão que diz: não joga pedra no telhado do vizinho, porque o seu telhado é de vidro, né? E tem tudo a ver com esse senso de coletividade. Quando a gente tem senso de coletividade, queridos, nós temos mais cuidado com as nossas ações. Nós temos mais cuidado com o nosso irmão, com a nossa irmã. Eu não posso olhar para ele e achar que ele é um indivíduo que não pertence ao corpo de Cristo, que não faz parte da minha vida. Tem gente aqui que eu nem sei o nome, mas a sua vida faz parte da minha vida. Tem algum estrangeiro aqui? Alguém que é estrangeiro? Alguém que não é cidadão brasileiro? Estrangeiros nós somos, nossa pátria no céu. Mas também alguém que não é da nação brasileira? Todos nós somos brasileiros, amém? Então nós devemos orar pela nação brasileira como se fôssemos nós que estivéssemos lá governando a nação brasileira.
Porque quando o ímpio governa, o povo padece. Mas quando um justo governa, há paz naquele lugar. E não adianta a gente ficar apontando o dedo, porque o nosso papel é dobrar os nossos joelhos, dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos dizer de novo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Aleluia! Você pode levantar as suas mãos nessa hora e abençoar a sua terra, abençoar a sua nação, abençoar a cidade de Cabo Frio, a cidade de São Pedro da Aldeia. Você pode levantar as suas mãos e declarar a paz de Deus. Você pode levantar as suas mãos e orar pela paz de Jerusalém. Prospere aqueles que oram pela paz de Jerusalém. Nós oramos pela paz de Israel, oramos também pela capital Tel Aviv, oramos por essa nação, oramos por cada um que ainda encontra-se sequestrado desde o dia 7 de outubro de 2023. Nós oramos, Senhor, e abençoamos. Oramos pelos palestinos, Senhor. Oramos, ó Deus, por todo o Oriente. Oramos, ó Deus, pela Ásia, pela África, pela Europa. Oramos, Senhor, pela Oceania. Oramos, ó Deus, pela América. Oramos, Senhor, América do Norte, América Central, América do Sul. Dá-nos um senso de coletividade, Senhor. Porque se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e te buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Assim nós cremos, Senhor. Assim nós cremos. Queridos, cá para nós, de verdade, nós estamos entre família, de verdade. Vou até chegar perto de vocês para parecer um negócio mais intimista, mais de família mesmo. Mas me diz uma coisa, pode ser sincero, se um pregador chega aqui e fala: olha, eis que estou vendo que Deus vai te dar um carro. Eis que estou vendo. Peraí, deixa eu ver aqui. Eis que estou vendo que Deus vai te dar uma casa própria. Estava procurando alguém que ainda não tem essa casa própria para poder falar. Eis que estou vendo que Deus vai te dar um varão ainda nesse ano de 2024. Está vendo como a igreja anima? Não é verdade? Eis que estou vendo que o Senhor está enviando o seu anjo e com os seus anjos
mão. E aí a pessoa já fica tudo alerta, né? Uau, eu tô doido que venha falar alguma coisa assim pra mim, né? Cá pra nós, gente, vamos ser sinceros, a gente gosta de receber, não é verdade? A gente gosta. É bom ganhar presente? É bom, é bom. Mas a gente precisa exercitar o nós, o nosso, o conosco. A gente precisa exercitar, ainda que a gente entre sozinho no nosso quarto em secreto, ou no banheiro, né? Ou no lugar que seja, ou no carro. Às vezes quando a gente está sozinho no carro, né? A gente fecha os vidros e aí ninguém ouve, a gente pode gritar, falar, orar. Ainda que a gente esteja no nosso secreto, que o nosso secreto seja sempre levado pelo Espírito Santo, seja sempre direcionado por Ele, porque existe o nós, o nosso e o conosco, amém? Então, quando Deus te entregar uma palavra para alguém, quando Deus, o Espírito Santo impulsionar você para orar por alguém, e de repente naquela oração você não pediu nada em seu favor, pode ficar tranquilo, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, amém? O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Porque, queridos, a gente gosta de receber, a gente gosta de ganhar. E aí quando tem, né, uma palavra assim, a gente fica muito animado, muito feliz. A gente, uau, que bom, e a igreja vibra, e tudo bem, é para a gente glorificar mesmo ao Senhor. Mas que a gente possa glorificar ao Senhor, porque o reino dele está ganhando, porque o reino dele está crescendo, porque o reino dele está avançando. Continuando, versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mais uma vez aparece o nós. Mais uma vez aparece o nós aqui na oração do Pai Nosso. Eu só serei perdoado se eu perdoar ao meu. Gente, eu só serei perdoado se eu perdoar ao meu próximo. Tá vendo nós? Ainda que eu seja perdoado, algo específico de Deus para mim, eu só serei perdoada se eu perdoar o meu próximo. Olha o nós aí. E tem gente que ainda diz que eu amo o Senhor, mas eu não quero saber de igreja. Eu amo o Senhor porque igreja somos nós, né? Eu sou igreja, não são 4 paredes. Ok, realmente não são 4 paredes, mas neste lugar nós nos reunimos. E é neste lugar que a gente é levado a perdoar, que a gente é ensinado a perdoar. Queridos, relacionamento com Deus vertical é relacionamento horizontal também com o nosso irmão. Não tem o eu e o meu Deus se não tiver o eu e o nosso Deus. E por fim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois essa oração toda, pois teu é o reino. Essa oração toda por causa do reino de Deus, por causa de Deus. É Ele, por Ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Pois teu é o reino. Eu oro isso tudo porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus faz, que eu considero às vezes que muitas de nós mulheres
Fazemos. Jesus repete uma parte da oração. Jesus já tinha ensinado a oração do Pai Nosso, mas termina a oração e ele diz assim: porque, lembrando, recapitulando de toda a oração, Jesus vai recapitular com o pessoal aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Já estava bem explicadinho aqui, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí Jesus fala amém, e aí ele vai, né? E ainda faz questão de ratificar aquilo, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sete e 20 terminei a mensagem. Mas essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, foi hoje que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Eu estava acordando e de vez em quando acontece isso comigo. Eu tenho um relance assim do que Deus quer falar. E Ele começou a falar comigo, oração do Pai Nosso, oração do Pai Nosso, oração do Pai Nosso. E eu logo entendi, e eu comecei, Pai Nosso que está nos céus, e eu logo entendi que Deus estava falando sobre nós, nosso e conosco. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui, e com a mesma alegria com que você receberia uma mensagem de um presente, de uma casa própria, de um carro novo, eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Com a mesma alegria. Eita, glória! E que você desse uma virada mesmo de 360 graus. Dá um giro aí. Mas não, peraí. Dá um giro aí e vai olhando bem as pessoas, tá bom? Vai olhando os seus irmãos. Vai olhando os seus irmãos. Você consegue se enxergar nele? Você consegue se enxergar nele? Ah, não, pastor, não, porque aquele irmão, pastor, aquela irmã, certa vez, queridos, na ceia do Senhor, vieram falar comigo, pastora, fulano de tal está tomando a ceia. Eu falei, por favor, não faça mais isso. Não faça mais isso. A ceia é algo pessoal. É o entrar no quarto e você diante do Senhor reconhecer ali as suas dívidas, as suas ofensas. E você diante de Deus, é a sua consciência diante do Senhor, mediante a palavra dele. Eu pedi, por favor, não faça mais isso. E depois eu falei diante da igreja, por favor, gente, ninguém nunca mais venha falar isso comigo. Sabe, porque o dedo que aponta é a mesma mão que aponta 3 para mim, né? Ó, tem 3 dedos apontando para mim. Antes de tirar o cisco do olho do irmão, vês que não tem uma trave nos teus olhos. Eu quero deixar bem claro que não é por causa disso que a gente não possa exortar o irmão. Mas a Bíblia nos ensina que ao exortar o nosso irmão, nós devemos fazer isso em amor. Queridos, porque o meu irmão
me reflete, a minha irmã me reflete, o meu irmão é corpo de Cristo comigo, e ainda aquele que ainda está no mundo carece da mesma graça que hoje está sobre mim, nem por isso eu sou melhor do que ele. Há diferença entre o justo e o injusto, há diferença, é notório, a Bíblia fala sobre isso. Mas se eu entendo que aquele que ainda está no mundo em pecado, aquele que ainda o pecado é uma prática na vida dele, um dia foi na minha. Ah, pastora, mas eu já nasci num lar cristão. Mas um dia você teve que decidir pelo Senhor Jesus, porque filho de crente não é crente. Filho de Deus não é neto de Deus e nem filho de Deus. Precisa também passar pelo novo, pelo arrependimento, pelo novo nascimento. Então eu queria que nessa hora você se juntasse com alguém. Não dá pra gente dar um abraço coletivo, mas se juntar com alguém nessa hora. Dá pra gente cantar a mesma canção que cantou no louvor, tá bom? Ou não dá? Se junta com alguém e olha para esse alguém e diga para esse alguém o que você quiser dizer, entendendo nós, o nosso conosco, entendendo que a vitória do seu irmão, da sua irmã é a sua vitória, mas a luta do seu irmão, da sua irmã é a sua luta. De que eu faço parte desse reino, de que eu faço parte do corpo de Cristo, e a alegria do meu irmão é minha alegria, mas também a luta dele é minha luta. Esses dias a Juliana compartilhou comigo uma alegria muito grande, que ela estava fazendo as provas, né, para tirar a CNH dela, a carteira de habilitação, e ela manda o vídeo, a foto, né, o vídeo, não lembro, a foto, dizendo: pastor, foi um processo, né? Eles estiveram lá em casa, eles foram lá em casa compartilhar: pastora, passei na prova teórica, e depois, né, pastora,
compartilhar da alegria do nosso irmão. É uma alegria. É uma alegria saber que os nossos irmãos em janeiro estarão indo para Portugal, promovendo o reino de Deus. É uma alegria saber que o irmão conquistou isso aqui. É uma alegria, porque nós somos uma família e o reino é de Deus e nós somos reino de sacerdotes no reino de Deus. Nós queremos liberar debaixo do vento. Porém, não podemos impedir aquilo que o Senhor está falando e ministrando nos corações. Você tem toda a liberdade de precisar ir. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, sua família hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana poderosa em Cristo Jesus.